Estamos mais uma vez no Parque do Itaipu Rural Show, nesta super quinta-feira, hoje dia 30 de janeiro. O Itaipu Rural Show na sua 22ª edição, trazendo neste dia e nesse momento acontece aí na dinâmica de máquinas, orientação em geral para produtores de leite, especialmente com relação à nutrição animal, produção de volumoso, silagem, enfim, orientação em geral nesse sentido. E também temos aí uma palestra muito importante acontecendo exatamente nesse momento sobre a questão da mastite, sanidade animal, todos os cuidados também para a bovinocultura leiteira. Saindo um pouquinho da questão leite, vamos para a produção de cereais, que também é muito forte aqui na difusão de tecnologias, informação e formação aos empresários do campo, para também produtores de cereais. Parceira na organização deste evento é a Ceres Agricultura de Precisão, junto ao Itaipu Rural Show, junto à Cooper Itaipu, setor de cereais. A Ceres é uma grande parceira na agricultura de precisão. E o Maurício Silva, ele que é engenheiro agrônomo, vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Então, Maurício, para a gente uma satisfação também estar aqui contigo, falando sobre agricultura de precisão. Para quem não conhece, assim como eu, o que é agricultura de precisão, para que serve, quais são os seus benefícios? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. A agricultura de precisão é uma ferramenta hoje que está acessível para o pequeno, para o médio, para o grande produtor, que faz o mapeamento do solo, que a gente consegue identificar os níveis de nutrientes de cada ponto do solo. Normalmente uma análise cada hectare, a gente consegue identificar o que tem naquele solo, qual é o potencial produtivo desse solo, e assim a gente consegue dosar os fertilizantes em doses variáveis, ou seja, o calcário a gente vai colocar o que realmente precisa, o que realmente pediu na análise, ponto a ponto. Esse é o primeiro passo da agricultura de precisão. A gente corrigindo o solo, a gente consegue saber o potencial e saber também o quanto que é o nosso limite de produção, o nosso teto produtivo. Hoje a gente sabe que tem variedades de soja passando das 100 sacas por hectare, mas no mesmo talhão a gente tem pontos que chega a 30 sacos, tem pontos que chegam acima de 100. Então, a gente entendendo essa variabilidade, a gente consegue dosar de forma correta, de forma sustentável e economicamente mais viável para o produtor rural, né? Agora, Maurício, conversando um pouquinho também com o Marcelo Salvatore, ele que é engenheiro agrônomo e responsável pelo setor de cereais aqui do parque e também da Cooper Itaipu, ele trouxe uma comparação que eu achei até interessante. Ele disse para mim, Grace, é como se fossem pessoas, né, se alimentando e cada uma tem uma necessidade. Eu não posso servir a mesma quantidade de comida e nem o mesmo alimento para todas as pessoas e ter o mesmo resultado. E o solo também é assim. Isso gera, de certa forma, economia, porque eu vou deixar de aplicar um produto onde naquele terreno não há necessidade e talvez aplicar aquele mesmo produto de uma quantidade maior onde há necessidade. Isso gera economia também? É um dos benefícios, Maurício? Isso, esse é um dos principais benefícios, né? Porque os solos são de origens que têm da sua origem diferente pontos a pontos. Eu tenho solos mais rasos, mais profundos, áreas que têm declividade, que não tem. Então, eu colocar a mesma dose de adubo, de calcário, propriamente a semente, em toda a área, acaba que eu tenho uma média que às vezes eu deixo de produzir alguns pontos que vai me dar mais lucratividade e alguns pontos que a gente pode tirar um pouco o pé do acelerador, investir um pouco menos, conforme o seu potencial produtivo, a gente acaba gerando mais lucro. A média em si acaba sendo praticamente a mesma, mas dentro do talhão, pontos que vai mais, pontos que vai menos, a gente acaba dosando de forma correta e de forma sustentável. Hoje a sustentabilidade na agricultura está muito falada a nível mundial, devido ao fato da gente utilizar de forma correta, dosar de forma correta os defensivos agrícolas, né? Então, o adubo que a gente trabalha, a gente é uma empresa especialista em fertilidade do solo, a gente cuida para o produtor ter o máximo de investimento, e seja ele o pequeno, o médio, o grande produtor, a gente trata todos de uma forma igual. Exatamente essa pergunta que eu ia fazer para encerrar esse nosso bate-papo aqui é com relação ao perfil do produtor, para quem é a agricultura de precisão, quais são os empresários rurais, os empresários do campo, produtores de cereais que têm um perfil de adesão da agricultura de precisão. Então, hoje a agricultura de precisão ela fica acessível para o pequeno produtor que planta 2, 3, 5 hectares e o produtor que tem 15, 20, 100 mil hectares. Porque é uma tecnologia que a gente faz análise ponto a ponto e o produtor que tem pequenas propriedades, ele também tem o direito de estar
corrigindo o solo, de estar melhorando a sua lucratividade. E essa parceria com a Cooper Itaipu, que já vem de longa data, a gente trabalha de forma igual. Todos os produtores têm a possibilidade de estar implantando um projeto de agricultura de precisão na sua propriedade. Muito bem, tá aí então uma super dica para você que está acompanhando a nossa programação online também. É muito bom trazer aí através do rádio, através das mídias sociais, orientação, formação e informação para você, empresário do campo, que vai vir para o Itaipu Rural Show. Se a sua especialidade é produção de cereais, vem aqui, visite o estande da Cooper Itaipu. Junto a esse estande tem também as séries Agricultura de Precisão. Para a Rádio Centro-Oeste, a rádio que valoriza o agro, Grace Carla. Centro-Oeste FM, a rádio que valoriza o agro.